Beleza, pessoal? Tudo bem aí com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula, né? Para contemplar essa semana. Nessa semana vamos falar sobre frações, né? Mas vamos falar o que, professor? Nós vamos falar sobre fração própria, fração imprópria e fração aparente, que é uma forma de fração imprópria, tá bom? Nós vamos demonstrar uma a uma utilizando exemplos. E depois desses exemplos, eu sei que você tem capacidade de responder qualquer atividade. Tudo bem? Então vamos lá. Fração própria, imprópria e aparente. Pessoal, estamos aqui. Fração própria, né? Eu pus um lembretezinho que a fração ela é composta de quê? A parte superior é o numerador e a parte inferior é o denominador. O que é uma fração própria? Uma fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. Então, repetindo, uma fração própria é quando o meu numerador, vou colocar até um exemplo, ele é menor que o meu denominador. Tá aí. 1/3 é uma fração própria? Sim, é uma fração própria. Por quê? O numerador, que é a parte de cima, é menor que o denominador. Um outro exemplo aqui, ó, 5/7. É uma fração própria? Sim, é uma fração própria, professor. Por quê? Porque o meu numerador é menor que o denominador. 8/9 também é uma fração própria? Sim. Toda vez que eu tenho um numerador menor que o denominador, eu estabeleço uma fração própria. Mais um exemplo. 3/4. Mais um meio. Tudo isso são frações o quê? Próprias. Tá bom, pessoal? Fração própria, numerador é menor que o denominador. Tranquilo? Pessoal, aqui eu já tenho a fração imprópria, né? Só recordando, né? A fração ela é composta pelo numerador e o denominador. A fração imprópria, desculpa que faltou até o acento aqui, a fração imprópria, ela é o oposto da própria, até por lógica, né? O numerador é maior que o denominador. Vai, professor, coloca exemplos para nós aqui. 9/8 é uma fração imprópria. Por quê? Porque o meu denominador, meu numerador é maior que o denominador. Um outro exemplo, 7/5, uma fração imprópria. Numerador maior que o denominador. Mais um exemplo aqui, por exemplo, qualquer um, 3/6, né? É uma fração imprópria, numerador maior que o denominador. 4/3 também é uma fração imprópria. O que essas quatro frações têm em comum? O numerador é maior que o denominador. Então, quando isso acontece, eu tenho uma fração imprópria. Tá bom, galerinha? Aí, 5/3 é uma fração imprópria. 7/6 também. 8/5 também. Eu posso colocar inúmeros exemplos aqui de fração imprópria, tá bom? Continuando, pessoal, fração aparente é quando o meu numerador, que é a parte de cima, é múltiplo do denominador. Como assim, professor? Basta eu pegar aqui um exemplo. 12 é o numerador e 6 é o denominador. Isso aqui é uma fração aparente? Sim. Porque todo mundo sabe que uma fração é uma divisão, correto? É dividir o numerador pelo denominador. Vamos fazer essa divisão? 12 dividido por 6 tem um resultado inteiro, é o número 2. Isso é uma fração aparente. É quando o numerador é múltiplo do denominador e com isso eu tenho uma divisão exata. Certo? Olha um outro exemplo aqui, ó. 14/7. É uma fração imprópria? Sim, é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Mas também é uma fração o quê? Aparente, né? Porque o 14 é múltiplo do 7. E 14 dividido por 7 tem como resultado 2. Professor, mas o resultado sempre vai ser 2? Não. Olha um outro exemplo aqui, ó. 15/5 é uma fração aparente. Por que é uma fração aparente? Porque o 15, numerador, é múltiplo do 5. E 15 dividido por 5, 3. Certinho? Outra fração aparente, 20/4. O 20 é múltiplo do 4. E a divisão de 20/4 resulta em quanto? Em 5. Tá? Isso é a fração aparente. É quando eu pego o numerador e divido pelo denominador e eu tenho um resultado exato. Tá bom? Olha aqui para você ver. Ó. 8/8. Também é uma fração aparente. Uai, professor, você falou para mim que sempre é maior. Não. Eu falei que o numerador é múltiplo do denominador. O 8 é um múltiplo de 8, né, gente?
Então, 8 dividido por 8 é quanto? É 1, tá bom? Esses são exemplos de fração aparente. Mas o que eu quero que você entenda? Que a fração aparente, o numerador é múltiplo do denominador. E quase sempre eu tenho uma fração imprópria, né? Olha o caso aqui. E, por fim, para a gente finalizar essa parte dessa aula, eu tenho um número misto. O que é um número misto, professor? O número misto, ele é isso aqui. Ó. Você vai colocar um exemplo aqui, vocês vão entender rapidinho. 3, 1/2. Já viu? Aquele número inteiro fica perto de uma fração? Isso é um número misto. É a união de um número natural com uma fração, né? Que é um número racional. Então, olha aqui, como é que eu vou transformar esse número misto em uma fração imprópria? É muito simples. Olha aqui o tanto que é simples. Eu vou pegar o denominador, multiplicar pela parte mista, pela parte inteira, perdão, e o resultado eu vou somar. Olha que massa. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. E repito o denominador. 7 sobre 2. Então, 3 inteiros e meio é a mesma coisa que 7 sobre 2, certo? Mais um exemplo aqui, ó. 4 e 2 terços. 4 inteiros e 2 terços. Vamos transformar isso aí numa fração imprópria? Vamos sim, professor. Como é que eu faço? Vou pegar o denominador, que é o 3, multiplicar pela parte inteira e o resultado eu vou somar. Olha que massa. 3 vezes 4, 12. 12 mais 4, 14. E vou repetir o denominador. Tá aí, 14 sobre 3. Então, 4 inteiros e 2 terços é a mesma coisa que a fração imprópria, 14 sobre 3. Mais um exemplozinho aqui, ó. 5 inteiros e 3 quartos. É um número misto? Sim, professor, é um número misto. Vamos encontrar a fração imprópria desse número misto? É difícil? Não. Basta eu pegar o denominador, multiplicar pela parte inteira e o resultado eu vou somar com o numerador. Ó, 4 vezes 5, 20. 20 mais 3, 23. E vou repetir o denominador. 23 sobre 4. Pessoal, essa aí foi nossa videoaula de hoje. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal e a gente espera vocês aí para a nossa próxima aula. Um grande abraço a vocês. Ih, dedo tá meio sujo, mas boa. Grande abraço aí para vocês, tá, galera? Até mais.